Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Galera, estamos na atividade da quarta semana do mês de junho, na disciplina de Matemática 1, onde o último assunto que a gente trabalhou foi a adição envolvendo números positivos e números negativos. Na aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade da aula passada, que são as questões das páginas 143 e 144. Além disso, teremos a explicação do assunto subtração de números positivos e negativos, mas antes de entrar nesse assunto, nós iremos fazer uma breve revisão no assunto de adição de números inteiros e vocês também irão resolver as questões das páginas 147 até a página 150, beleza? Lembrando também que eu aguardo todos na quinta-feira, né, amanhã, no caso quinta-feira, para a nossa aula através do Google Meet. Galera, a primeira questão é a questão 1 da página 143, que ela pede para a gente associar cada adição ao esquema que melhor a representa. Para isso, escreva a letra correspondente e, em seguida, determine o resultado das adições. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver as adições e também iremos associar cada letra com a sua adição a uma reta numérica, né, que melhor represente essa adição. Então, no item A, nós temos menos 5 mais 10. No item B, nós temos mais 10 mais 5. No item C, nós temos mais 5 mais menos 10. No item D, nós temos menos 10 mais menos 5. Lembrando, sinais diferentes, você vai repetir o sinal do número que tem o maior valor absoluto e vai diminuir esses números. Sinais iguais, você vai repetir o sinal e vai somar os números. É isso que a gente vai ver no item A. Nós temos menos 5 mais 10. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Então, a primeira pergunta é: quem é maior, 10 ou 5? 10. Qual o sinal do 10? Mais. Então, eu vou repetir o sinal de mais. E vou diminuir. De 5 para 10 faltam quantos? 5. Então, o resultado do item A, mais 5. No item B, nós temos mais 10 mais 5. Temos uma adição de números com o mesmo sinal. Como é que faz? Repete o sinal, que no caso aí é mais, e soma os números. 10 mais 5, 15. Tranquilo. No item C nós temos mais 5 mais menos 10. Temos uma adição de números que possuem sinais diferentes. Vejam, o 5 é positivo e o 10 é negativo. Para resolver essa soma, a gente vai olhar o número que tem o maior valor absoluto. Quem é que tem o maior valor? 10 ou 5? 10. Então, nós vamos repetir o sinal dele. Qual é? Menos. E vamos diminuir. 10 menos 5, 5. Então, mais 5 mais menos 10 resulta em menos 5. No item D, menos 10 mais menos 5. Temos uma soma de números que possuem o mesmo sinal. Vejam, o 10 está negativo e o 5 também. Sinais iguais, repete o sinal. Qual o sinal aí? Menos, e soma os números. 10 mais 5, 15. Galera, aí é menos 15, beleza? Vamos associar agora os esquemas das retas numéricas às
operações que melhor representa. No item A, temos do menos 5 ao 5. Né? Na primeira, do menos 5 ao 5, a gente pode ver que a distância do 5 até o 0 é 5. Então, ó, o próximo, ele está ligando o menos 5 ao 5, né? Que é a mesma distância à origem, que no caso é o item C. O próximo, ó, do 0 ao 10 e depois para o 15, ou seja, 15. Qual item? B. E sobrou o item D, né? Ó, menos 15. No item D, menos 15, a resposta. Página 143, continuando a questão 2. Galera, na questão 2, ele diz o seguinte: para controlar o saldo de sua conta bancária, Juliano fez as anotações ao lado. Como vocês podem ver aí, ó, ele fez algumas movimentações bancárias, sendo que o saldo dele no dia 2 de setembro era um saldo negativo de R$ 85, ou seja, ele estava devendo R$ 85. No dia 5 do mês 9 de setembro, ele fez a seguinte movimentação. Ele pegou um cheque compensado, ou seja, ele fez uma retirada. Então ele ficou com saldo negativo ainda. Quanto foi que o valor desse cheque compensado? R$ 140. Então ficou R$ 140 a menos na conta dele. No dia 10, ele fez um depósito de R$ 530. No dia 17, ele retirou 450. No dia 23, ele fez uma compra de R$ 160 no cartão. Então a gente pode ver que no dia 30 do 9, ele tem algum saldo, né? Porém a questão não está mostrando, é nós que iremos calcular. No item A, usando uma calculadora, determine o saldo de Juliano ao final do dia 5 do 9. Galera, ele tinha R$ 85 a menos. Ele estava devendo R$ 85 e passou, né, a dever mais 140. Somando 140 com 85, ele passou a dever quanto? R$ 225. Ele permaneceu com saldo negativo. Ele estava devendo 85 e passou a dever mais 140. Juntando tudo, ele ficou devendo R$ 225. E no dia 10, né? Ele estava devendo 225 e no dia 10 ele acrescentou 530 na sua conta, diminuindo 530 menos 225, ele ficou ainda com saldo positivo de R$ 305. Lembrando, para ser positivo, não é obrigatório colocar o sinal de mais. Se deixar sem o sinal, a gente também tem um número positivo. E no dia 17, ele fez um saque de 450, ou seja, ele tinha R$ 305 na sua conta e retirou 450. Se ele retirou um valor maior do que ele tinha, então ele ficou devendo, né? Ficou com saldo negativo de R$ 145. E no dia 30, né, o saldo dele passou a ser negativo também, porque além dele estar devendo 145, ele fez uma compra no cartão de 160. Então, juntando tudo, ele ficou devendo no dia 30 R$ 305. Ou seja, no dia 30 o saldo dele permaneceu negativo. O item B. O saldo ao final do dia 23 do 9 é o mesmo do dia 30? Justifique sua resposta. Galera, o saldo do dia 23 é o mesmo saldo que o dia 30, sim, né? Por quê? É simples. Ó, não foi adicionado nenhum desconto e nem algum valor entre esses dias. Então, já que não foi nem acrescentado nem retirado, então o saldo permaneceu o mesmo.
essa foi a questão 2, que se encontra na página 143 do módulo 2. E agora iremos resolver a questão 3. Galera, a terceira questão diz: para facilitar o cálculo ao adicionarmos 3 ou mais parcelas, podemos associá-las de modo a obter um número terminado em 0. Observe o exemplo a seguir. Nesse exemplo, ele somou 8 com 12, que deu 20. Ou seja, nessa questão a gente vai associar de modo que facilite o nosso cálculo. Lembrando, a gente vai priorizar resolvendo os números que têm o mesmo sinal. Por quê? Porque sinais iguais, a gente soma os números e repete o sinal. Então, no item A, nós temos menos 24 mais 7 mais menos 16. O que a gente vai fazer nesse item A? A gente pode ver que o 24 e o 16 têm o mesmo sinal. O 24 tem o sinal de menos e o 16 também tem o sinal de menos. Então, como eles têm o mesmo sinal, a gente vai repetir o sinal menos e vai somar. 24 mais 16, 40. A gente tem aí menos 40. Mais 7. Menos 40 mais 7 vai dar um valor negativo, menos 33. No item B, nós temos a seguinte expressão: mais 9, mais menos 14, mais 34. Se a gente somar o mais 9 e o 34, que tem o mesmo sinal, a gente obtém mais 43. Com menos 4, sinais diferentes, repete o sinal do maior número, que tem um valor absoluto. Quem é maior, 43 ou 14? 43. Então, nós vamos repetir o sinal dele, que é mais, e vamos diminuir. 43 menos 14, 29. Lembrando, quando o número é positivo, não é obrigatório colocar o sinal de mais, No item C, nós temos menos 17, mais 15, mais menos 5, mais menos 3. Podemos ver que o 17, o 5 e o 3 têm o mesmo sinal, que é o de menos. Então, nós podemos resolver logo esses números. Como todos eles têm o sinal de menos, a gente repete o sinal e soma. 17 mais 3, 20. 20 mais 5, 25. E repete o sinal de menos, porque eles têm o mesmo sinal. Agora vamos resolver com o mais 15. Menos 25 mais 15, sinais diferentes. Vamos repetir o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Quem é maior, 25 ou 15? 25. Então, repete o sinal dele. Qual é o sinal do 25? Menos. E diminui. 25 menos 15, 10. Após a questão 3, nós temos a questão 4, que se encontra na mesma página. Página 144 do módulo 2. Galera, a questão 4 diz: observe a adição de todos os números inteiros de menos 3 até mais 4. Então, ele fez aí e podemos ver que o resultado deu o próprio mais 4. Mas por que isso acontece, Por que se eu somar do menos 3 ao mais 4 vai dar o próprio mais 4? Lembre-se de uma coisa. Eu disse lá na explicação que em números opostos o resultado é 0. Então, se eu somar o menos 3 com mais 3, o resultado vai ser 0. E vejam que do menos 3 até o mais 3, nós temos uma série de números opostos. Então, o menos 3 e o mais 3 dá 0. O menos 2 com o mais 2 dá 0. O menos 1 com o mais 1 também dá 0, sobrando o mais 4. Certo? Então, no item A, ele quer que a gente calcule a soma de todos os números inteiros de menos 5 até mais 4. Então, nós iremos ter a seguinte soma: menos 5 mais menos 4 mais menos 3
mais menos 2, mais menos 1, mais 0, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Não esqueçam, os números opostos resultam em 0. Então, o menos 1 com 1 vai dar 0. O menos 2 com 2 dá 0. O menos 3 com 3 dá 0. O menos 4 com 4 dá 0. Vai sobrar quem? O menos 5. Galera, vejam, se você for fazer pela soma e não pelo cancelamento, esse cancelamento nós estudamos na aula passada. Nós vimos que se você efetuar um número positivo com o seu oposto, o resultado é 0. Então, como eu fiz, do menos 4 ao 4, todos vão se cancelar e vai sobrar o menos 5. Mas se você quiser fazer pela soma, também dá certo. Ó, menos 5 e menos 4 dá menos 9. Menos 9 menos 3, menos 12. Menos 12 menos 2, menos 14. Menos 14 menos 1 dá menos 15. E, resolvendo o outro lado, a gente tem 10. Ó, 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Menos 15 mais 10. Sinal diferente, repete o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Quem é maior, 15 ou 10? O 15. Então, repete o sinal dele, que é menos. 15 menos 10, 5. Então, menos 5. Agora temos o item B. Antes de ir para o item B, eu quero que vocês compreendam. O resultado só será positivo quando o valor absoluto do número negativo for menor que o valor do número negativo, beleza? Essa observação ela é bem importante. Assim como também a gente sabe que iremos cancelar todos os números que são opostos, certo? B. Agora, sem efetuar cálculos por escrito ou com a calculadora, determine a soma de todos os números inteiros de menos 1000 até mais 1001. Galera, do menos 1000 até o mais 1000, todos vão se cancelar, porque são todos opostos. Vai sobrar quem? Vai sobrar o mais 1001. O segundo ponto, de menos 862 até o mais 861. Do 861 até o menos 861, todos vão se cancelar, porque são opostos. Vai sobrar quem? Vai sobrar o menos 862. E temos o item C nessa questão, que diz o seguinte: em seu caderno, escreva um texto explicando as estratégias que você usou para resolver essa atividade. Lembrando, como eu falei antes, como na sequência tem vários números opostos, eles vão se cancelar, porque vão zerar e vai sobrar o número que não tem o seu oposto. Então você pode escrever o seguinte texto no item C. Como a soma é composta por várias parcelas cujos números são consecutivos, começando de um número negativo e terminando em um número positivo, as parcelas simétricas, ou seja, os números opostos, vão se cancelar, sobrando apenas as parcelas cujos opostos não aparecem entre elas. Logo, basta somar essas parcelas para encontrar o resultado. Anotem aí. Galera, se você colocou uma justificativa parecida, ok. Se você colocou algo totalmente diferente, faça a correção, beleza? E por fim vem a questão 5, que diz: em certo jogo de tabuleiro, os peões podem avançar ou regredir de acordo com a pontuação obtida no lançamento de 2 dados. O dado verde indica a quantidade de casas que o peão deve avançar, e o dado vermelho, a quantidade de casas que deve regredir, ou seja, que deve voltar. Observe a pontuação de 2 participantes em 3 rodadas. O Daniel
Vejam, na primeira rodada, no verde que avança, ele avançou 5 casas. No vermelho, volta 2. Na segunda rodada, avançou 1, que é o dado verde, e voltou 6, que é o dado vermelho. E na terceira rodada, ele avançou 4 e voltou 4. Né? O dado verde indica os avanços. O dado vermelho, os regressos, as voltas. Né? A Suzana, na primeira rodada, avançou 3 e voltou 1. Na segunda rodada, avançou 6 e voltou 4. E na terceira rodada, avançou 2 e voltou 5. O item A. Quantas casas do tabuleiro cada jogador movimentou seu peão na primeira rodada, na segunda rodada e na terceira rodada? É simples, basta a gente analisar a pontuação dos dados. Os dados verdes indicam os avanços, o dado vermelho, as voltas, né? O quanto que ele voltou. Então, na primeira rodada, o Daniel avançou 3 casas e Suzana avançou 2 casas. Na segunda rodada, o Daniel regrediu 5 casas e Suzana avançou 2 casas. E na terceira rodada, o Daniel não movimentou seu peão, porque se ele avançou 4 e voltou 4, ele permaneceu no mesmo canto. E Suzana regrediu 3 casas, né? Vejam, ela avançou 2 e voltou 3. Melhor, voltou 5. Então ela regrediu 3 casas. O item B. Se ambos os participantes partirem da quinta casa no início do jogo, qual é a posição de cada um deles ao final dessas 3 rodadas? Então, ao final das 3 rodadas, o Daniel ele estaria na terceira casa e a Suzana na sexta casa. Essa foi a correção da atividade da aula passada, né, das páginas 143 e 144. A partir de agora, nós iremos ver o assunto de subtração, mas antes disso a gente vai rever a adição. Nós sabemos que na adição, quando os números eles têm sinais iguais, a gente vai repetir o sinal e vai somar os números. Por exemplo, menos 10 mais menos 3. Sinais iguais, você vai repetir o sinal aí que é menos e vai somar. 10 mais 3, quanto é? 13. Então, o resultado aí é menos 13. Quando os sinais são diferentes, você vai repetir o sinal do número que tem o maior módulo e vai subtrair, né? Por exemplo, a gente tem aí, ó, menos 10 mais 5. Você vai analisar os números, né, os seus módulos. O módulo é só você retirar o sinal. Ou melhor, eu digo que basta você ver qual o número maior, se é o 10 ou se é o 5, excluindo o sinal. Então, quem é maior, 10 ou 5? 10. Então, você vai repetir o sinal dele. Qual o sinal do 10? Menos. E você vai diminuir. 10 menos 5, 5. Beleza? Hoje nós iremos ver a subtração. Também tem outro ponto, que é a adição com números opostos. Números opostos são aqueles números que são os números que têm o mesmo valor absoluto, que têm o mesmo módulo, porém os seus sinais são diferentes. Por exemplo, menos 8 e mais 8. Vejam que se você tirar o sinal, você vai ter o mesmo número, porém esses números são opostos, um é negativo e outro é positivo. Quando os números são opostos, o resultado vai ser 0. Isso mesmo, quando você tem uma soma de 2 números opostos, o resultado é 0. E por fim vem a subtração. A regra é essa. Você vai repetir o primeiro número e vai trocar os sinais dos demais números. E você vai resolver a soma. Ou seja, a subtração vai se transformar em uma soma. Vamos ver aqui no exemplo. Eu tenho mais 8 menos 3. O que é que você vai fazer?
A primeira coisa que você vai fazer é repetir o primeiro número. Qual o primeiro número aí? O mais 8. Em seguida, você vai trocar os sinais dos próximos números. Vejam, aí tem menos, vai ficar mais. Né? Ó, repetir o número, agora eu vou trocar os sinais. Né? Se era menos, vai ficar mais. Se o 3 estava negativo, vai ficar positivo. Então, o que eu fiz até agora? Repeti o primeiro número e troquei todos os sinais, exceto do primeiro número. A gente não troca o sinal do primeiro número. A gente só repete o primeiro número e depois dele troca todos os sinais. E agora a gente vai resolver a soma. Vejam, mais 8 mais 3. Ficou uma soma de sinais com o mesmo número. Sinais iguais, né? A soma de números com o mesmo sinal, desculpem. Sinais iguais, repete o sinal, né? Ó, mais e soma. 8 mais 3, 11. Então, mais 8 mais 3 é igual a 11 positivo. Galera, muito obrigado.